Boa tarde. Queria agradecer o convite da minha amiga Bianca para fazer parte desse painel, principalmente considerando aqui as demais palestrantes, que são pessoas inspiradoras, mulheres admiráveis. Eu trabalho no mercado financeiro há 20 anos e, obviamente, é um mercado ainda dominado pelos homens. E, no começo do ano, quando eu tive o convite, depois de 11 anos, né, trabalhando no Banco Modal, que eu tive o convite para a sociedade, eu vi o quanto aquilo era importante, não só na minha vida, como era um marco profissional importante para mim, mas principalmente para aquelas mais de 150 mulheres que também trabalham na instituição. Eu recebi mensagem de algumas que eu nem tinha conversado ainda, e que falaram, olha, é tão bom saber que é possível chegar lá, que a gente consegue atingir o topo da carreira, né, dentro de uma instituição financeira. E aí que eu me deparei que eu precisava passar uma mensagem para elas, precisava dar algumas dicas de como chegar lá, porque eu vejo que as mulheres, às vezes, acham que para chegar lá a gente precisa se masculinizar, a gente precisa querer ficar iguais aos homens. E aí, pegando um pouco ali do gancho do que a Vivian disse, a gente não tem que se igualar aos homens. Somos diversas, né? Pensamentos diversos, e essa diversidade é positiva. Eu acho que é isso que engrandece, eu acho que é isso que faz com que a performance das empresas que contratam mulheres e que tenham mulheres no topo da direção seja muito melhor, porque a gente traz um pensamento muito diferente dos homens, a gente é muito mais conservadora, a gente pondera mais, a gente tem também mais paciência para esperar o resultado de longo prazo. E eu digo também assim, que nunca, nesses 20 anos de mercado financeiro, 20 anos trabalhando como advogada em instituição financeira, eu nunca me coloquei também numa condição de mulher frágil, de inferior. Eu acho que eu nunca vi a minha condição como uma condição negativa. Eu acho que a gente precisa mostrar que a gente tem capacidade técnica para estar lá e brigar pela meritocracia. Eu acho que o que a gente quer não é se igualar aos homens, a gente quer equidade. A gente quer ser reconhecida pela nossa capacidade profissional e não, de novo, como as meninas falaram aqui, a gente não quer estar embelezando ambiente algum, a gente quer enriquecer com a nossa capacidade. E aí eu trouxe, na verdade, aqui só uns números para mostrar para vocês, em relação ao mercado financeiro. Hoje, as mulheres ainda são minoria esmagadora, não só no Brasil, mas no mundo. Se a gente olhar o mercado dos Estados Unidos, as mulheres presentes em fundos de private equity, em fundos de ações, elas somam 10% do total. E quando a gente traz isso também para um cenário mundo, né, saindo um pouco ali dos Estados Unidos, mas se olhar uma pesquisa feita pela Women in Financial Services, a gente vê que no mundo inteiro as mulheres são ainda minoria no mercado financeiro. E por mais que tenha tido um crescimento assim, alto, a gente ainda continua representando um percentual muito baixo de participação. E, falando de Brasil, a gente olha ali a posição de mulheres em conselhos de administração e comitês executivos, a gente representa menos de 10%. Isso é vergonhoso. E por isso que eu acho importante trazer aqui para vocês também uma notícia de que hoje, pelo menos assim no mercado financeiro, a gente consegue ver 4 grandes instituições, bancos internacionais com presença no Brasil, que são presididos por mulheres. Você tem a Maria Silva, que já foi presidente do BNDES, que hoje está no Goldman Sachs. Você tem Silvia Coutinho, no UBS. Você tem a Maite Leite, que está no Deutsche Bank. Então, são mulheres que fizeram carreira dentro de instituições financeiras dominadas por homens, que resolveram se juntar e lançaram um programa universitário para fomentar a ida das mulheres, ainda durante a faculdade, ao mercado financeiro. Eu acho que quem tiver interesse em trabalhar no mercado financeiro, acho que vale a pena olhar esse programa. E eu acho que isso mostra para a gente que
é possível, e pior que começa pelos bancos internacionais dando essa lição para a gente, né? Nos bancos do Brasil ainda é difícil você ver as mulheres no cargo de direção. E aí, trazendo um pouco aqui, por exemplo, os números do Modal, hoje nós somos 504 funcionários. Olha o percentual de mulheres no quadro de funcionários, nós somos 33%. Quando a gente vai trazendo assim, para o cargo de direção, somos apenas 3 mulheres, ou seja, os homens representam 83% do cargo de direção do banco. Quando você vai para as áreas que a gente chama no jargão do mercado financeiro de back-office, esse número tende a aumentar. Esse número tende a aumentar, e você começa a ter uma certa equidade ali em relação ao número de homens e mulheres. Mas nos cargos de direção, no comando mesmo, ainda somos a minoria esmagadora. E quando a gente fala também da participação da mulher, mas não como profissional, mas da participação da mulher como investidora, é pior ainda. Quando eu digo investidora, eu digo assim, aquela mulher que pega o seu dinheiro e decide aonde investir, decide aonde aplicar. E mesmo esse número da Bolsa de Valores, né, da B3, de que as mulheres dobraram o número de mulheres aplicando no mercado financeiro, investindo o seu dinheiro nos últimos 5 anos, mesmo quando a gente olha esse percentual aí de 11%, esse percentual é uma mentira, gente, porque se você perguntar para metade delas, quem fez a aplicação foi o marido, ou foi o pai, ou foi o irmão, o amigo. A gente acha que a gente não tem capacidade de escolher aonde investir o nosso dinheiro. E os homens não perguntam para as mulheres aonde eles vão botar o dinheiro da família. Eles aplicam e pronto. E a gente acha que a gente tem que dividir essa decisão. Na verdade, hoje tem tantos meios da gente se informar. A gente tem grupos no Instagram, Mulheres do Mercado, Liga Connected Brasil. A gente tem algumas influenciadoras, como Explica Ana, que são mulheres que estão aí justamente para dar as dicas. O próprio Modal tem a investidora Modal Mais, que são para ensinar as mulheres a como decidir onde investir o seu dinheiro. Então, eu fico assim até chocada quando eu pergunto para alguma amiga em que ela investe, e ela fala, vou perguntar para o meu marido. Eu acho que está na hora da gente mudar, obviamente, esse cenário e tomar as rédeas, inclusive, dos nossos investimentos. Até porque as mulheres investem muito melhor do que os homens. A gente tem mais paciência, então a gente gira menos a carteira. Eu, por exemplo, quando eu penso em onde eu vou aplicar, eu penso assim, quanto que eu preciso no curto prazo, deixo então, investido num investimento de maior liquidez, que é aquele que eu posso resgatar, sacar o dinheiro a qualquer momento. E aí programo quanto que eu preciso no médio prazo, deixo no investimento que é um pouco mais longo, que dá uma rentabilidade maior, e aquele dinheiro que eu acho que eu não vou precisar investir, eu boto uma aplicação de longo prazo que me dá uma rentabilidade maior. E tem que ter paciência para esperar, porque qualquer notícia no mercado muda e o preço das ações das companhias cai, mas se você for ansioso resgatar o dinheiro, você vai estar realizando aquele prejuízo. E eu acho que nós, mulheres, a gente consegue ter mais paciência e saber o momento certo de mexer. Os homens querem rentabilidade muito rápida e mexem, giram demais a carteira. Então, acho que se a gente também confiar um pouquinho mais no nosso potencial, nas nossas escolhas, eu acho que a gente vai melhorar até a rentabilidade doméstica e os maridos vão se surpreender com a capacidade que a gente tem de investir. E aí, já estou encerrando, porque eu sei que tem pouco tempo, mas só falar um pouco dos desafios das mulheres no setor privado. Acho que todo mundo já apontou bastante aqui. Obviamente, a maternidade é um deles. Eu estou com uma vaga de advogada lá no banco e agora, numa das entrevistas, um diretor junto comigo perguntou para uma das candidatas, você tem filhos? E ela respondeu, não, mas você quer ter? Eu falei, olha, ela não precisa responder essa pergunta. E ele sentiu, né, e mudou a pergunta, porque, na verdade, essa decisão é do casal, essa decisão não é do empregador. Mas a gente já sofre, então, o preconceito na entrevista. E mesmo quando eles não perguntam, depois, quando a gente vai se reunir para falar sobre o candidato, mas vocês viram, ela tem ali 20 e poucos anos, recém-casada, o próximo passo é ter filho, melhor não.
Então, a gente já sofre o preconceito ali. Então, a maternidade não é só o tempo que você vai ficar de licença, mas a gente sofre ali um preconceito de gênero, né, de idade, né, porque contratar mulher nessa faixa etária é ruim. Por outro lado, também, se você passa dos 50, a gente começa também já sofreu o preconceito da idade. Eu já tive também, vou falar rapidamente, o preconceito de, numa entrevista num outro banco, eu era jovem, tinha meus 20 e poucos anos e era solteira, e a pessoa que estava me entrevistando perguntou se eu era solteira, se o problema era meu ou se era dos homens. E eu fiquei assim, sem reação. Falei, acho que questão de escolha e oportunidade, vai ser para mostrar assim, o quanto nós somos, já, assim, de uma certa forma, violentadas até na entrevista, né? Eles querem saber se a gente é casada, se a gente tem filhos, se a gente não tem, por que não tem, se quer ter, e às vezes a gente até quer ter e tem alguma dificuldade para isso e sofre esse constrangimento. E aí, para encerrar um pouco essa questão da maternidade, que eu acho que é um dos principais desafios para a mulher, é um pouco da culpa, né, que a gente sempre sente. E aí, eu achei super interessante um vídeo que foi postado pela Gabi Sayago no nosso grupo Mulheres no Mercado, em que ela traz assim 5 coisas que a gente deve trabalhar dentro da gente, eu vou encerrar, para a gente trabalhar com esse fator culpa. Primeiro assim, não somos perfeitas, então não temos que querer ser. A gente vai se atrasar para alguma reunião da escola, a gente vai esquecer eventualmente algum compromisso importante dos filhos, mas a gente não tem que se cobrar tanto, porque a gente não tem essa mesma cobrança pelo lado dos pais, né? A preocupação é se a mãe vai. E a gente também tem que saber pedir ajuda. Então, não tem problema você contar com a sua mãe, você contar com uma babá, você contar com uma amiga, com um irmão. A gente tem que, sim, saber que a gente, eventualmente, vai precisar, para dar conta de cumprir a agenda profissional e cumprir com a agenda familiar, a gente pedir ajuda, contar com o staff, isso não é nenhum demérito. Outro ponto importante, assim, a gente ouvir o nosso instinto, né? Tem hora que a gente vai saber, hoje eu posso ficar até um pouco mais tarde no trabalho, hoje é preciso, hoje eu tenho que fechar uma coisa importante, minha família vai entender. E, por outro lado, a gente também tem que impor o limite no trabalho. Não, hoje eu tenho uma reunião importante, eu tenho apresentação de balé da minha filha. Sim, eu vou sair mais cedo para a apresentação de balé e isso não tem que ser um problema. E ontem, por exemplo, a minha filha acabou de chupar um picolé e me deu o palito. Aqueles palitos da Que Bom tem aquelas frases ótimas, né? E o palito dizia que você tenha mais convites para sair, menos convites para reuniões. E aí aquilo para mim foi um termômetro. Opa, então agora eu estou naquela fase que eu estou trabalhando demais. Minha filha me deu o sinal de que agora é o momento de equalizar. Então isso é um pouco do ouvir o instinto. Eu acho que a gente vai conseguir, ali no nosso dia a dia, conseguir o equilíbrio, né, de dar atenção para a família e o momento também que o trabalho precisa de um pouco mais da gente. E uma outra coisa que faz também eu ver que a gente está no caminho certo é quando a minha filha de 9 anos diz para as amigas: não, eu quero ser advogada igual a mamãe. E o pai também é advogado, mas ela quer ser advogada igual a mamãe. Então, acho que assim, a gente olhar que nossos filhos estão felizes, estão saudáveis, e que eles sentem, né, orgulho da gente, que eles acham que a nossa profissão é legal, isso para a gente também dá aquela acalmada de coração. E às vezes a gente precisa disso, né? A gente acha que a gente está sempre devendo. Mas, enfim, já acabou meu tempo aqui, já com o cartão vermelho, mas era um pouco da mensagem que eu queria passar para vocês e, mais uma vez, agradecer o convite. Obrigada.